Vai, minha boa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cadê boa noite, gente? Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Essa é uma monstra, é uma monstra. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Eu preparei um material aqui para a gente conversar um pouco, né? Conversando aí com o André, agradeço a oportunidade aí de estar contribuindo aí com a jornada de vocês, né? Sobre o autoconhecimento para fortalecer a inteligência emocional. Né? Então, a primeira parte é quem sou eu? Né? Eu sou Juliana Farias, né? Aqui está um pouquinho das marcas, né, e das logos, vamos dizer assim, que estão atreladas um pouco à minha história, né? Então, do lado aqui, ó, com esse fundo maravilhoso, foi da minha última viagem de férias, e essa vista aqui é do balão, né? Foi uma experiência incrível. Eu gosto de fazer coisas mais diferentes, né? Isso aqui é em Santa Catarina, Praia Grande. A gente acordou bem cedinho para poder ver o amanhecer perto da praia, de cima do balão. Esse aqui é uma causa que eu tenho, né? Eu estou com o cabelo mais curtinho, eu estava com o cabelo praticamente na cintura, né? E eu junto o cabelo há 3 anos. A cada 3 anos eu faço doações para mulheres que precisam, né? Por causa de câncer, né? Para fazer peruca, essas coisas. Então, toda vez que eu corto, bem curto, faço doação de pelo menos uns 20 centímetros de cabelo aí. Né? E aqui é a minha filhotinha, Canina, Cacau, né? Que também tem sido uma experiência diferente. Eu adotei ela há 2 anos. Ela foi uma cachorra que sofreu maus tratos, ela tem 6. E isso também contribuiu, né, para quem eu me tornei agora, né? E aqui a minha foto mais executiva LinkedIn, né, que é o dia a dia e um pouco da jornada. Vamos lá. Eu sou carioca, já morei em São Paulo, já morei em Vitória, fui para São Paulo de novo, morei em São Paulo e Caçapava, para quem não conhece, e voltei Vila Velha, né? Eu morei 2 vezes em São Paulo e 2 vezes em Vila Velha. Atualmente eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. O André falou que o grupo está espalhado aí, tendo uma parte forte mais em Minas Gerais, né? Então vocês conhecem um pouquinho do Espírito Santo, especialmente Guarapari. Vila Velha é pertinho, né? E o que me levou a tantas mudanças assim, né? A minha primeira mudança, né, foi aos 13 anos e foi por causa do trabalho do meu pai, né? E ele teve uma oportunidade profissional e a gente mudou do Rio para São Paulo. Eu passei 3 anos lá. Depois vim para o Espírito Santo, né? Ficando... É isso mesmo, Praia dos Mineiros. Ficando praticamente 20 anos aqui. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir para Caçapava, para a fábrica de chocolates lá, né, que é a fábrica de Kit Kat, da Nestlé. Eu atualmente estou na fábrica da Garoto aqui em Vila Velha, né, que eu mexo com chocolate. E depois trabalhei na sede da Nestlé em São Paulo, depois voltei agora para o Espírito Santo, nos últimos 3 anos, cuidando da parte de exportação. Né? Então, contando um pouquinho aqui da minha jornada acadêmica, como o André falou, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, eu estou sempre antenada, lendo alguma coisa, fazendo curso, eu gosto bastante. Né? Eu estou na minha 3ª formação, na UFES, né? Eu fiz comunicação e administração, me apaixonei por esse universo de negócios, processos, de melhoria contínua, então hoje eu estou cursando engenharia de produção. E de cursos de especialização, eu fiz especialização em negócios pelo IBMEC, na PUC eu fiz um MBA de inovação, liderança e gestão 3.0, e mais recentemente terminei pela SPM um Master em Inteligência e Gestão Varejo 4.0. Tenho experiências na área de comunicação, né? Cheguei a trabalhar em jornal,
eventos, atendimento. E nos últimos 11 anos eu estou no grupo da Nestlé, entrei pela fábrica como estagiária, né, pelo meu segundo curso, fui secretária executiva durante uns 5 anos, mais ou menos, e surgiu a oportunidade de ir para Caçapava, tocar um projeto lá por 3 meses, morar em Caçapava, conhecer uma outra fábrica, outra realidade. Eu aceitei o desafio, e por conta do sucesso desse desafio, eu fui convidada para ir para a sede da Nestlé em São Paulo, né, cuidar da parte de indicadores de operações de toda a divisão técnica. O que seria isso? Né? Fazer um acompanhamento da saúde das fábricas de todos os negócios da Nestlé Brasil. Foi um desafio bem gigante. Entrei bem na época dos caminhoneiros que resolveram fazer greve, então imagina a confusão que é tentar manter todas as fábricas funcionando, chegando produto, para que as pessoas não ficassem, seus supermercados ficassem desabastecidos. Então, a minha experiência está muito voltada em desafios, novidades e adaptação a essa flexibilidade. Então, eu voltei para o Espírito Santo para trabalhar com a parte de exportação. Hoje eu mexo com a parte de inteligência de mercado, vendas, financeiro, toda a parte de controladoria. E, mais recentemente, semana passada, fui convidada para um desafio na própria área, de passar 3 meses numa missão, cuidando, além disso, deixando um pouco a operação de lado, o faturamento em si, para cuidar de trade marketing. Então, estamos numa fase de aprendizado e de novos negócios. Então, um pouquinho para vocês conhecerem, assim, um pouco de quem é a Juliana. Né? E aí também, assim, eu já ganhei alguns prêmios, né, de faculdade, eu participei do Desafio Sebrae, foi uma experiência muito legal, a gente chegou em terceiro lugar estadual, eu e minha dupla. No meu trabalho acadêmico de administração, eu fico sobre estratégia, a gestão estratégica do Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo, né, que é uma instituição extremamente capacitada e evoluída nisso, né, que para muitas pessoas é até uma surpresa, né, porque pensa assim, o Corpo de Bombeiros está muito baixo, deixa eu colocar. Melhor assim? Neide, melhorou? Está mais alto? Tá ok para mim o som. Tá ok, obrigada. Então, foi uma oportunidade muito legal, assim, de poder estar conhecendo mais a rotina. Então, eu fiquei com os bombeiros lá uns 10 dias, acompanhando um pouco deles, e foi muito legal. Né? Então, uma área completamente diferente da minha, né? Eu trabalho no corporativo na parte de chocolates, e aí para o Corpo de Bombeiros, uma rotina diferente. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante no meu TCC, e consegui o prêmio de 7º lugar num concurso que teve nacional aqui pela FUCAP. Foi uma experiência muito legal. Como eu gosto muito mesmo de estudar e culturas diferentes, viajar, hoje eu falo inglês, francês e espanhol. Estou avaliando próximas oportunidades, mas ainda não decidi. Para mim, é muito interessante, além dessa parte de trabalho em si, de formação acadêmica, eu sou voluntária desde os 8 anos de idade, hoje eu tenho 36. Então, para mim, esse trabalho social é muito importante. Então, eu participei da IESEC, ajudando a formação de líderes, né, com intercâmbio e tudo mais. E desde 2009 eu faço parte do Rotary, né, que é uma organização, não sei se todos aqui conhecem, né, que é uma organização mundial que preza pela questão do companheirismo, dos projetos sociais, né, rede de contato. Então, a gente faz trabalhos muito fortes com a comunidade. Isso, para mim, é uma questão muito importante que mescla muito quem eu sou, né? Essa parte corporativa, estudante, mãe de pet. Então, você tem várias facetas, assim, né? E o aprendizado é intenso, né? Então, acho que é um pouco disso, né, que eu queria apresentar para vocês nessa parte. Até aqui, alguma dúvida? Podemos seguir? Tranquilo?
Então, uma outra parte, né? Eu acho interessante contribuir, né, para a nossa reflexão de hoje é quem sou eu, né? E alguma parte, assim, para mim é um clássico isso. Alice no País das Maravilhas, ela traz uma reflexão, é um livro que foi feito desenho para criança, mas é um livro muito adulto, porque exige reflexões muito complexas, né? Tem uma passagem da Alice que ela pergunta para o gato qual o caminho que ela deve seguir. E o gato fala para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer direção serve. E é um pouco disso, né? Às vezes parece até um pouco rude essa postura, mas se você não sabe para onde ir, eu não tenho como te ajudar nessa jornada, né? E tudo parte de você, né? Eu acho que esse é o ponto essencial da conversa de hoje, né? Não está no outro, né? Toda a parte de quem você é está em você, né? E aí o Epicuro traz um ponto que eu acho sensacional. A liberdade é o maior fruto da autossuficiência. E quando você avalia, por exemplo, o Kant também traz, eu acho que eles são fantásticos, assim, trazem contribuições muito interessantes. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver seus problemas, né? A gente acaba, muitas vezes, terceirizando as nossas dores no outro, enquanto todas as respostas que a gente precisa estar na gente. O que a gente precisa no autoconhecimento e nessa jornada é entender quais ferramentas. Opa, qual parte, André? A frase. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. O Kant. Oh. Ah, tá aqui. Então, assim, você só é livre quando você se conhece. Porque o que o outro faz não vai te atingir. Você sabe das suas limitações, você reconhece as suas emoções, você sabe lidar com isso. E aí o Rousseau traz uma frase que é um clássico também, que é: se a liberdade consistisse em fazer o que se quer, homem algum seria livre. Né? Porque a liberdade existe responsabilidade, existe conhecimento de si mesmo, controle de si mesmo. Né? Então, por isso que o Epicuro fala, a liberdade é o maior fruto da autossuficiência. Né? Então, quer dizer o quê? A partir do momento que você se conhece e você consegue descobrir quem é você, você consegue encontrar as respostas que você busca. E muitas vezes nós buscamos as respostas fora da gente. Né? A gente quer buscar no outro, a gente projeta no outro as nossas frustrações. Né? E isso torna os relacionamentos muito tóxicos e complicados. Né? Quando o mais difícil é a gente lidar com a gente mesmo. Né? De você olhar no espelho e falar: realmente eu vacilei. Realmente não foi a melhor colocação. Realmente essa pessoa não me faz bem. Eu não quero conviver mais com ela. Então, essas coisas é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a estudar planejamento estratégico, né, e muitos cursos de planejamento pessoal, né, muita gente fazia adaptações do SWOT, não sei se todos vocês conhecem, né, uma ferramenta, né, maravilhosa, e ela faz o estudo do ambiente interno e ambiente externo. E várias pessoas a utilizam para um processo de autoconhecimento, né? Que é identificar suas fortalezas, suas fraquezas, né? Os pontos de melhoria, as oportunidades e as ameaças. Só que até que ponto essas reflexões são válidas? Sim, são válidas, mas são profundas para desnudar a sua alma. E você ter consciência de quem você é. Eu acho que essas perguntas são
o mais difícil de você conseguir no SWOT? No SWOT, eu diria que é um primeiro passo, é importante, porque quando você começa a se enxergar, já é o primeiro passo para você ter o autoconhecimento, né? E você começar a identificar o que te incomoda, quais são as suas dores, por que para você alguma coisa é uma oportunidade ou é uma ameaça, mas ainda é uma abordagem muito superficial, porque você precisa voltar para si mesmo, na sua essência. Quais são seus valores? O que leva você a tomar uma decisão? O que leva você a aceitar um convite? Tem alguém com fone, está fazendo um pouquinho de barulho, se puder. Agradeço. Está dando ego aqui para mim. Então, esse ponto, quem sou eu, é uma pergunta fácil de responder. E eu acho muito interessante, né, que quando a gente é criança, a gente é bombardeada com esse tipo de pergunta. O que você quer ser quando crescer? Entre outras coisas que eu nem sei se faz sentido avaliar, né? A criança está descobrindo o universo. Se a gente agora, com 30, 20, 40, 50 anos, ainda a gente não sabe o que quer ser quando crescer, como exigir de uma criança de 5, 6 anos que ela tome uma decisão para a vida inteira? Então, eu acho que a gente pula etapas em vários momentos, porque a gente se olhar no espelho e realmente se ver como a gente é, pode não ser tão interessante como a gente acha que é. Às vezes pode ser surpreendente. Eu achei ótima. Isso mesmo, vai ser ela mesma. Então, ela já está focada em descobrir quem ela é. Isso é fantástico, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, exige das crianças que elas sejam maduras quando nós mesmos não somos, né? Então, eu acho que esse ponto acaba sendo muito crítico, né? Porque, por exemplo, a sua filha de 4 anos, você fala para ela, ela quer alguma coisa. Aí ela pediu um brinquedo, um doce, e aí você fala não. Ela ficou chateada. Por que ela não pode expressar que ela está chateada? Quando você quer alguma coisa e não acontece, você também tem frustração. E ninguém fica assim, você não pode ficar frustrada com isso. Então, muitas vezes, a gente fica se limitando, tipo, essa criança, ela pode ficar chorando. Mas existe um sentimento, existe uma emoção ali que ela está aprendendo a reconhecer e a lidar com ela. Então, muitas vezes, desde criança, a gente evita fazer esse contato com as nossas emoções. Isso gera muita confusão conforme a gente vai passando o tempo. Porque se eu, criança, não posso expressar minha frustração, como que eu vou lidar com essa frustração quando eu for adulta? Que eu não vou ter a minha mãe para me acolher, ou meu pai, né, um irmão, ou um primo, um amigo. Então, esse processo acaba sendo muito doloroso, né? E gostei do exemplo da sua filha, muito obrigada. E aí, eu trouxe esses conteúdos baseados em 2 referências que, para mim, são fantásticas. Recomendo o livro, olha, maravilhoso. A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, apesar dele não ser o precursor disso, mas foi com ele que o conceito ficou espalhado no mundo, mais didático, né? Quem começou a falar sobre isso foi o Salovey e o John Mayer, que daqui a pouquinho eu trago eles de volta. Hábitos Atômicos, né? Os 2 livros já li, e Hábitos Atômicos foi um livro que me surpreendeu, porque ele traz o seguinte conceito: o que você consegue fazer de micro hábito constantemente, ele se torna um hábito. As mudanças radicais exigem traumas pesados para serem tão radicais como. Uma pessoa perdeu alguém porque fumava muito. E
o filho vai pensar, eu não quero fumar porque eu perdi meu pai por câncer de pulmão, foi muito traumático. Né? Fora situações assim, nesse porte, é muito difícil mudar. Então, quando você pensa no hábito, e eu achei muito interessante que o James Clear fala disso, e o Simonetti também fala disso, né? Que é um cara dos porquês e tudo mais, que é, se você faz exercício hoje na academia, hoje você vê resultado? Não. Se você faz amanhã você já vê resultado? Também não. Se você faz daqui a uma semana, você vê resultado? Não. Daqui a um mês, aí você começa a ver o resultado. Mas é a continuidade. Os resultados, eles vão aparecer a longo prazo. Não vai ser de imediato. Né? E a gente tem dificuldade de lidar com o longo prazo. A gente quer as coisas para ontem. Ninguém engorda e emagrece na mesma velocidade que gostaria. Né? E por isso muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque falam assim, não estou vendo resultado. Só que não deu tempo de dar resultado. Né? Quando você se apaixona por alguém, você olha para a pessoa te olha, e aí você fica naquela situação, troca os olhares, começa uma conversa. Não é assim, gostei de você, ó, tamo aí, não sei o que lá. Então, só um exemplo mais, assim, grotesco, para a gente parar para pensar que a gente acaba não respeitando o nosso próprio tempo. Se você levou 10 anos para engordar, você não pode se cobrar emagrecer em 5 semanas, de forma saudável. Quando você fala de hábito, e hábitos atômicos é porque ele é micro, para justamente consolidar uma base para que você tenha sustentabilidade nas suas atitudes, para que aquilo faça parte da sua essência, constitua os seus valores. Porque, parem para pensar, vocês fariam alguma coisa que é contra os seus valores? Se para você valor é família, você não vai trair sua esposa. Você não vai abandonar seu filho. Porque família é um valor para você. Se eu te proponho alguma coisa que vá contra os seus valores, isso vai gerar uma dor em você, que é um conflito. A mesma coisa, uma pessoa que para ela valor é saúde. Se eu toda hora só chamar ela para ir no McDonald's, a gente vai ter um problema na nossa relação. Porque se para ela saúde é um valor, eu não estou levando ela para um lugar saudável. Uma coisa é de vez em quando. Outra é isso ser uma constância. Estão percebendo como que essa questão ela é construída pouco a pouco, degrau a degrau? Então, você não consegue desenvolver uma inteligência emocional simplesmente hoje eu vou ser inteligente emocional e está tudo resolvido, eu li esse livro e olha, a partir de agora, não é assim. Então, essa internalização para isso transformar em valores, ela é lenta. Ela é uma degustação, sabe? Você vai aprimorando, você vai se entendendo, você vai construindo isso, né? Então, além da inteligência emocional, eu trouxe essa questão dos hábitos atômicos para que vocês reflitam, né? E, assim como na foto, é uma balança, né? O cérebro e o coração, né? O racional com o emocional, é uma balança. Se você for extremamente racional ou extremamente emocional, em algum momento você vai ter vários tipos de conflito. Porque você não consegue se conhecer para lidar com as situações que podem exigir um pouco mais de emocional ou um pouco mais de racional. Imagina a seguinte cena. Alguém perdeu um parente na sua equipe. Como você dá a notícia para esse parente que a pessoa ligou para você, que é o chefe dessa pessoa? Olha só, fulano, você é extremamente racional. Olha só, fulano, seu filho morreu. Passa lá na RH, tá? Gente, vamos continuar a reunião. Vai ser um choque. Mas eu sou uma pessoa racional. Nesse momento, você vai ter que ter um pouco mais de delicadeza.
fulano, olha só, a gente precisa conversar, você pode vir aqui? Então, é esse tipo de situação, né, de construção e balanceamento que a gente faz todo dia. E vão ter dias que vão ser mais fáceis, outros mais difíceis, e você vai agregando mais conhecimento, que aí tem um outro livro também muito bom, que é de comunicação não violenta, do Marshall, então depois eu posso passar. Então, assim, são várias coisas que agregam para que você fortaleça a sua base. Quando eu trago o conceito de que o autoconhecimento, vamos dizer, é um pilar muito forte para você criar isso, porque é a sua base. É a sua base. Se você não se conhecer, aí você não pode passar para os próximos 2 níveis, que é o quê? A ambiência. Ambiência, o que é? A ambiência pode ser uma pessoa, o grupo que você frequenta, que você vai se conectar. Então, se você não sabe quais são os seus valores, você não sabe quem você é, como você vai saber se você está no grupo que está adequado aos seus valores? Exemplo, uma pessoa super família, participativa, tem condição dela estar num grupo de bar todo dia? Não tem, sabe? Então, esse tipo de situação é que você está indo contra os seus valores. Então, se você é uma pessoa que é caseira, vamos dizer assim, e de repente está num grupo que todo dia vai para balada, você vai ter um problema. Porque de repente você vai avaliar, eu não tenho dinheiro para tudo isso, eu não tenho estrutura de saúde para aguentar tantos eventos. Essas pessoas, não sei se me dizem o que realmente eu sou. Então, entende que as coisas ficam interligadas? Se você é uma pessoa que ama costura e, de repente, descobre um grupo que troca ideias sobre costuras, patchwork, você vai se conectar a esse grupo, porque tem valores similares. Frequência bate. Então, se eles pegarem e falar assim, pô, a gente vai fazer um piquenique, compartilhar, cada um vai trazer sua modalidade de costura para a gente fazer alguma coisa juntos. É um evento que vai te atrair. Se você gosta de futebol e gosta do ambiente de futebol, se eu te chamar para jogar basquete, talvez não tenha a mesma reação. Ah, é esporte, tem bola. Mas é a mesma coisa? Não. É o mesmo perfil de pessoas? Também não. Então, tudo isso, você precisa se conhecer primeiro para saber quais ambiências você precisa se conectar para estar onde você quer estar. E não é só uma questão de riqueza ou pobreza, é questão de valores. Se você é uma pessoa que gosta de comer bem, gosta de coisas inusitadas, se você vai só frequentar os mesmos lugares, dificilmente você vai ter prazer em fazer aquilo. Isso está ligado aos seus valores, à sua satisfação. Ficou claro esse ponto? Tá? Então, só para reforçar, então você tem essa base do autoconhecimento, passa por essa questão da ambiência, e aí a gente volta à questão da constância. Cada degrauzinho que você faz está fortalecendo a sua base. E aí, voltando lá para o Salovey e o John Mayer, eles explicam que, sim, seriam 3 níveis, né? Na verdade, assim, eu considero que os 3 dependem muito do autoconhecimento. Os 2 dependem muito do autoconhecimento, a ambiência e a constância. Só que eu acho que funciona como se fosse um círculo, né? O autoconhecimento gera a busca pela ambiência, que te motiva a fazer a constância. Né? E quanto mais você circula em relação a isso, mais você fortalece seu autoconhecimento. Seria um ciclo contínuo. A mesma coisa se você não se conhece direito, procura uma ambiência estranha, dificilmente você vai ter constância naquilo que você faz. Faz sentido? Tá legal aí, gente?
Ok? Joinha, beleza? Tá ótimo. Explicou a dúvida? Maravilha. E aí, além disso, eles falam o seguinte. Quando você fala da questão da inteligência emocional, a gente considera 5 domínios principais. Conhecer as próprias emoções, lidar com as emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros, lidar com relacionamentos. Aí eu paro e pergunto para vocês. Vocês conhecem suas próprias emoções? É algo que hoje eu botar aí no chat. Como você se sente agora? Qual é a emoção que você sente agora? É tédio, admiração, adoração, alegria, amor, nojo, compaixão? Você consegue identificar? Isso é fácil? Ah, eu me sinto feliz, me sinto tranquila, me sinto triste, me sinto com vergonha. Muitas vezes, a gente simula o que a gente está sentindo. Compartilhe aí como vocês estão se sentindo. Hoje, o dia de vocês, como é que foi? O que vocês passaram? Pode ficar à vontade aí de compartilhar. Hoje, meu dia foi uma gangorra. Né? Teve momentos de diversão, momentos de confusão, momentos de compaixão, momentos de admiração, momentos de raiva, momentos de êxtase, momentos de tolerância, de surpresa, né? Bem característicos de trabalhar com exportação. Você tem várias emoções durante o dia. Ah, que legal! Eu acho que é sobre isso, sabe? Da gente começar a reconhecer quais são as emoções que a gente sente e também ter tranquilidade de que as emoções podem oscilar durante o dia e não tem problema algum. Né? Afinal, você não é um robô. Acordei alegre. Você pode, no almoço, estar querendo, ai, meu Deus, por que aconteceu isso? Termina com o namorado, termina com a namorada, e de repente o chefe, putz, errou aquele negócio. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e que faz parte também do seu aprendizado com a inteligência emocional, porque muitas vezes fica parecendo que é uma coisa estática. Eu desenvolvo minha inteligência emocional, então eu estou sempre equilibrado. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Na verdade, a proposta da inteligência emocional é que você saiba reconhecer as suas emoções, até mesmo para saber lidar com elas. Pô, nesse momento eu estou furiosa. O que eu posso fazer para me acalmar? O que eu posso fazer para respirar e conseguir sair daquela situação? Tem uma brincadeira que fala que às vezes você não pode sair da situação, está no meio de uma reunião, algum momento muito, muito pesado. E aí eu aprendi que você sempre vai com uma caneta para onde você vai, tá? Isso é muito importante. Leve a caneta. Leve a caneta. Por quê? Se der alguma coisa errada, cara, deixa a caneta cair no chão. É o tempo de você respirar e oxigenar para pegar a caneta e voltar na situação melhor. Sabe? São aqueles 30 segundos que você não pode sair da situação e você fala assim, como que eu respiro? Você respira assim, a caneta cai, a caneta caiu, né? Então, é até mais porque te força a sair, desviar, olhar, desviar tudo, né? Que às vezes você conta até 10, você ainda continua com muita raiva. Então, assim, joga a caneta, dá uma aliviada, sabe? Se você pode sair da situação, vai dar uma caminhada, sabe? Esfria a cabeça. Às vezes, você pode evitar um conflito e uma crise muito maior se simplesmente você respirar, sabe? Trazer a sua racionalidade para o eixo naquele momento. Lembra que eu falei um pouco antes? Como é que você dá uma notícia de luto? Fulano, morreu, passa lá no RH? Não. Nesse mesmo momento você está furioso. Fulano, você é um idiota. Como que você pode fazer isso? Não pode se comunicar dessa forma. A pessoa não vai se sentir motivada ou, vamos dizer assim, acolhida por você quando você tem essa postura. Por mais que seja o que você tenha vontade de falar naquele momento, você tem que respirar e falar, fulano, olha só, não foi a melhor forma de apresentar essa informação.
que faltou do meu suporte? O que você avalia que faltou da sua parte? Então, isso muda a postura, isso quebra um pouco, sabe? Porque se você sempre vai estar raivoso, dificilmente as pessoas vão se aproximar para estar com você, para desenvolver você também, né? Então, esse ponto é muito importante. E eu achei muito interessante a questão da abelha, por isso eu trouxe para vocês, porque, para mim, a abelha é um dos animais que mais tem capacidade de inteligência emocional em vários aspectos. Primeiro, estão focadas no trabalho. Elas têm um foco e elas sabem se reorganizar, se reestruturar. Tanto é que, quando elas se sentem ameaçadas, elas explicam você. Se elas não se sentem ameaçadas, elas só passam por você. Você entende que, para cada situação, exige uma postura diferente? Você precisa se adaptar, né? E quando ela é a abelha rainha, ela não vai ter a mesma postura da operária. Então, essas coisas, elas nos fazem refletir por que a gente precisa ser um papel só o tempo todo, né? E se a gente tem muito mais emoções que uma abelha, o foco dela é muito menos complexo que o nosso. E muitas vezes a gente diz, não, tem que ser feliz o dia inteiro. Tem que ser sério o dia inteiro. Então, assim, o dia inteiro é muito tempo. A gente tem 24 horas. Então, como que você faz a gestão do seu tempo para que essas emoções, elas possam ser expressas e acolhidas por você? Porque se você mesmo não consegue saber o que você está sentindo, como que você quer que o outro entenda o que você está sentindo? E a gente, às vezes, briga com o outro, porque ele não está entendendo. Né? Eu vejo muitos vídeos, assim, tem um que... Eu gosto muito daquele ator Júlio, acho que é Júlio Costa o nome dele, né? Que ele faz vídeos com a mulher dele, a Carol Klein. E ele bota algumas situações, assim, muito curiosas, de casais, assim, principalmente. O cara tá achando que tá super bem, e a mulher tá furiosa. E o cara tá assim, a mulher tá em silêncio, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Ele não entendeu que ela está em silêncio, porque ela acha que assim... Ela acha que assim ela está dando um gelo nele. Ele, na verdade, entende que ele está... Entende como a comunicação não flui? Porque você acha uma coisa, o outro acha outra, e fica todo mundo bicudo, e no final das contas, nada se resolve. Então, esse ponto é muito importante. O segundo ponto, né, é lidar com essas emoções, né? Não ficar o tempo todo com máscara social. Às vezes você está furioso mesmo. E, assim, você vai ter que fazer um social, tipo, não é o momento para discutir. Mas eu preciso extravasar isso. Porque senão você vai ficar doente. Quanto mais você guarda e você não respeita, né, as suas emoções, o seu corpo sente. Né? Você fica doente, você sente dores, você tem insônia, ansiedade. Então, é uma questão de saúde. Cuidar das emoções é uma questão que faz a diferença no seu dia a dia. É como cuidar da sua alimentação. A gente claramente vê, eu estou comendo muita porcaria. Mas você faz uma reflexão, como você está lidando com as suas emoções? Coloca isso na pauta do seu dia a dia. Será que você está sendo acolhedora com as suas emoções? Será que você está reconhecendo as suas emoções? Será que você realmente se permite expressar as suas emoções? Ou ainda falta um autoconhecimento, ainda falta uma valorização de alguma coisa que não encaixou muito bem? Será que você está lidando com os valores corretos e alinhados com o que você busca na sua vida? Então, esse tipo de coisa é muito importante. Porque se a gente não aprende a lidar com as emoções, a gente se fecha para a gente mesmo, não só para o mundo. Pode gerar uma depressão, pode gerar uma agressividade desmedida, um burnout, vários momentos tóxicos, né? Relacionamentos tóxicos, que você não se permite, você não se valoriza, você não se conhece, porque fulano me ama, então se alguém me ama, então eu fico com ele. Não sei nem se eu amo ele, mas eu fico com ele, porque eu sei que ele me ama. Então, essas coisas é de lidar com as suas emoções. Você não sabe nem se sente alguma coisa pelaquela pessoa. Mas pelo fato de ela sentir por você,
e você não saber o que você sente, você aceita. Assim, se alguém me ama, então tá bom. É bom. Igual a coisa certa eu fiz. Então, esse tipo de postura, ele dificulta muito você viver na sua plenitude, você encontrar a sua felicidade. Porque o que te faz feliz não necessariamente é o que me faz feliz. Tem gente que fica feliz e tá andando numa BMW, tá com uma Ferrari. Ah, você nem tem vontade de ter uma Ferrari, entende? Se falar para mim, ó, vamos viajar hoje, já tô arrumando as malas, isso me deixa muito feliz. Então, isso tudo é muito relativo. Vai ter gente que vai falar assim, olha, para mim é muito feliz quando eu vejo que o meu filho ou a minha filha teve uma conquista maravilhosa. Isso me deixa muito feliz. Eu não tenho filhos, então esse é o tipo de expectativa que hoje não seria atendida. Eu não tenho filhos. Mas quando a minha cachorra, por exemplo, faz uma coisa que eu acho engraçada, eu fico feliz. É a minha rotina, é a minha adaptação. Então, isso também faz diferença. Muitas vezes a gente projeta, por não saber lidar com as emoções, coisas que não fazem sentido na nossa rotina. Pode não fazer sentido hoje, mas se você buscar isso, por exemplo, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, quero viver essa emoção, quero casar, sei lá, de azul, de amarelo, o que quer que seja. Por que não? Qual o problema de casar de azul, amarelo? Não sei. É a sua perspectiva, não é a minha. Então, eu não posso fazer julgamento, eu vou achar diferente. Eu nunca pensei nessa perspectiva. Mas é algo que, nossa, eu ficaria muito feliz de casar com um vestido de borboletas. Só gosta muito de borboletas, qual o problema? Então, é sobre isso. Se isso te deixa feliz, esteja próximo dos seus valores, para que realmente você consiga construir uma base que te faça feliz. Esse aqui eu acho que é um dos muito pesados, né? Motivar-se. A gente projeta muito isso. Meu chefe não me motivou. Meus amigos não me motivam. Meus pais não me motivam. Eu lembro que foi a primeira vez que eu aprendi que a motivação, ela vem da própria pessoa. Eu era coordenadora de comunicação da ESEC, um time de voluntários maravilhoso. E aí uma das voluntárias falou para mim assim, Ju, você não é capaz de motivar a gente. Eu confesso que eu fiquei triste quando ela falou isso para mim. Eu falei, puxa vida, eu acho que o time tem uma harmonia tão boa, as pessoas gostam de estar aqui. Aí eu fiquei assim, eu falei, por quê, Pri? Aí ela falou assim, só estamos aqui porque queremos estar aqui. Cada um só é capaz de motivar a si mesmo. É o que te dá a razão para mover-se, para fazer algo. Você não vai conseguir fazer isso. Se eu não quiser, eu não vou. Eu falei, realmente. Eu posso te dar inspiração, foi o que ela me falou. Você pode inspirar as pessoas, você pode contribuir com conhecimento, você pode fazer 1 milhão de reflexões. Se eu não quiser ir, não tem quem me faça ir. E eu achei isso fantástico. Eu falei, realmente, você tem razão. Então, vamos trabalhar na inspiração, em outras oportunidades, para que vocês se sintam energizados para querer se motivar a fazer tal coisa. Né? Eu achei fantástico. E aí eu trago essa reflexão. Já tentou ser seu próprio incentivo? Quantas vezes você deixa de fazer alguma coisa porque você não tem companhia? Porque alguém fala, se fulano não for comigo, eu não vou. Se meu chefe não me ajudar, eu não consigo. E aqui eu trouxe 4 exemplos que aconteceram comigo, que eu tive que lidar com a situação sozinha. Não teve jeito. Era eu comigo mesma. Eu queria ir na Europa. Tive oportunidade. Né? Fiquei 17 dias viajando. Nenhuma das minhas amigas tinha agenda. E quem tinha agenda não tinha dinheiro para ir na época. Falei, eu vou deixar de ir. Eu fui sozinha. Eu fui a primeira mulher da minha família que atravessou o oceano sozinha. Você imagina como que a família ficou. Juliana, você sozinha na Europa. Eu falei, gente, eu falo inglês e francês. Alguma coisa certa vai dar. Né? E as pessoas morrendo de medo. Mas você não tem ninguém. Eu falei, eu tenho eu mesma. Eu vou fazer dar certo. Eu quero ir, eu vou fazer dar certo. Né? E a cada desafio, eu cheguei no aeroporto, consegui chegar no hostel, andei pela cidade, essa foto aí, eu queria muito conhecer pessoalmente a Torre Eiffel, em Paris. Então, assim,
foi muito desafiador, porque as pessoas ficam desesperadas com a sensação de você vai ficar com você mesmo? Eu falei, eu me considero uma boa companhia. Se você não se considera uma boa companhia, eu acho que você tem que reavaliar. Então, esse ponto, muitas vezes a gente acaba desistindo das coisas porque a gente se sente solitário, né? Então, você se conhece a ponto de achar que você é uma boa companhia? Você ficaria com você? Você casaria com você? Né? Você lutaria por você? Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Essa foto do cavalo, eu tenho pavor de cavalo. E para subir a montanhas coloridas no Peru, era 5.000 metros, 5 ou 6 mil metros de altitude. Né? A gente está no nível do mar, então vocês imaginam a tensão. Tentamos andar os 2 quilômetros iniciais, eram 13. Não é tanto assim. Eu não conseguia respirar. Aí eu olhei para o cara de cavalo e falei, vou ter que pagar para esse cara me levar de cavalo. E foi aquele desespero, porque eu subi uma montanha, sabe? Você subiu a montanha com o cavalo. Eu já tinha medo no reto. Imagina subir a montanha. Eu falei, não, eu quero chegar lá no topo. E eu preciso dessa ferramenta. Senão eu não vou conseguir, porque sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso desse suporte. Né? E também reconhecer isso. Olha, eu consegui até aqui, mas eu vou precisar de mais ferramentas, eu vou precisar de mais qualificação, eu vou precisar de um suporte para conseguir superar isso. E foi fantástico, sabe? Maravilhoso, vista é maravilhosa. Então, assim, quando você se permite, você pode viver coisas incríveis. Essa terceira foto, como vocês podem ver, tá uma fumacinha. Isso é um geyser. São áreas muito frias, que soltam essas fumaças bem temperatura negativa. Então, essa água aí estava 30 graus e do lado de fora estava menos 5 graus. Então, vocês imaginam, né? Ninguém no transporte quis ir. Eu falei, você acha, eu vim até aqui, no Chile, entendeu? No geyser, e eu não vou tomar banho na água aqui, que é aquecida pelo geyser? Não tem essa opção. Aí o pessoal falou assim, não sei, mas ninguém teve coragem. Eu estava toda encapuzada, porque estava menos 5 graus. Aí eu criei um plano de ação para poder entrar na água, sair da água, me secar rapidamente para poder não gripar. E foi fantástico, assim, viver essa experiência, sabe? E eu aprendi muito. Falei, nossa, eu tive que pensar muito rápido. Aí as pessoas falaram, então tá bom, a gente vai te ajudar, mas a gente não tem coragem de entrar. Eu falei, tudo bem, então tá ótimo. Vocês não têm coragem, mas eu quero e obrigada por vocês estarem me ajudando. Então, esse trabalho em equipe, esse companheirismo, também é legal você se permitir ser ajudado, né? Não é fazer tudo sozinho, mas, assim, você se permitir dar esse primeiro passo. O outro, eu fui fazer sandboarding no Chile, descer tipo uma duna, né? E era algo que eu jamais imaginaria que eu ia fazer, né? Um esporte radical e tudo mais. Eu falei, nossa, como que vai ser isso? Né? E eu era a mais medrosa das três. Eu falei, gente, vocês sabem, eu vou olhar o risco calculado desse negócio, a chance de cair é 100%. E aí eu falei, não, tudo bem, vou também. Aí fui, foi maravilhoso. A primeira eu fui fantástico, a segunda eu tomei um tombão. E a gente vai sobrevivendo e vai aprendendo com essas experiências e vai tomando coragem para fazer coisas que você fica adiando, sabe? Porque você não tem motivação suficiente, assim, eu ainda não cheguei nesse ponto de por que eu devo fazer isso mesmo? E por isso que a motivação ela é muito pessoal, intrínseca. Porque se você não consegue ter motivo suficiente para você agir, você não vai agir. Você vai procrastinar, daqui a 6 meses, daqui a um ano, porque você não é aquilo que faz brilhar o seu olho, entendeu? E você não consegue enxergar valor naquilo, então você vai adiando. Mas às vezes aquilo é importante para você. E você negligencia porque vai te fazer enxergar coisas que você não se sente preparado para lidar. Mas às vezes é um momento de você lidar, desconstruir, ressignificar. Então é importante. Isso daqui eu acho fantástico, assim, né? Aqui, nessa primeira foto, sou eu e meu irmão, quando a gente era criança, né? E a gente tá brigando por causa de um graveto, tá?
E eu tinha achado esse graveto, meu irmão cismou que queria o graveto, aí ficou, e essa virou a foto clássica de Dia das Crianças, né? Eu devia estar com 4, o Matheus com 2, né? Então, essas emoções também, eu acho que essa foto é bem característica, né? De a gente estar ali na luta, assim, é meu, é meu, é meu, é meu. E, na verdade, a minha mãe depois perdeu a paciente, tirou o graveto, quebrou o graveto, falou, não é de nenhum dos dois. Pronto, acabou. E aí, nós dois nos abraçamos e ficamos tristes, né? Então, assim, foi aquela situação bem, bem diferente, né? De, por que vocês estão brigando por causa desse graveto? Né? O graveto era irrelevante, né? Mas naquele momento da disputa, né? Eu não consegui perceber, assim, por que eu tinha que ceder? E ele também, por que eu tenho que ceder? É só um graveto, mas, assim, quantas vezes a gente fica nessa queda de braço e, às vezes, precisa de alguém para tirar a gente da situação? Gente, por que vocês estão fazendo isso? Porque você não reconhece as emoções, não consegue fazer essa conciliação, né? E eu acho essa foto sensacional, porque tem muito amor envolvido, e aí, como todo irmão, a gente tem que ter aquelas diferenças, né? Então, isso é muito legal. A outra foto é de uma caminhada, são meus grupos de amigos aí, melhores amigos, e até mesmo nos melhores amigos, né? É desafiador, a gente fez essa caminhada aí de 15 quilômetros, trecho pesadíssimo, e aí as pessoas vão se aborrecendo, vão gostando, vão rindo, vão brincando, incomodam. Tudo faz parte da jornada, né? E quando você reconhece, nossa, pisei no pé de fulano, agora a gente precisa dar uma maneirada, nossa, impliquei demais com fulano, nossa. Então, esses reconhecimentos, eles também fazem parte desse balanceamento, para você conseguir entender que vai ter momentos que você vai precisar se conciliar na situação. E não dá para sair explosivo, né? Que você está lidando com relacionamentos. E lidar em relacionamentos não é fácil. Porque o primeiro exercício é você lidar com você mesma. E depois, como que você lida com as outras pessoas. E com a imagem que ela cria de você e que você cria dela e gera essa confusão toda, que faz parte da beleza da vida, de ficar descobrindo cada um as suas potenciais, as suas maravilhas, né? E se apaixonar e criar amigos. Aqui são 2 momentos. Essa caminhada da esquerda chama-se Passo de Anchieta. Nós andamos 4 dias, 100 quilômetros de Vitória até a cidade de Anchieta, em Corpus Christi. É uma caminhada maravilhosa, mas ela é exaustiva e desgastante. Então, você tem seus altos e baixos, né? Os momentos que uma está mais chateada, mais cansada, fica mais irritada, e como que a gente vai conciliando para manter um clima bom no grupo. Essa segunda foto é no meu trote, né? Eu estava com 17 anos, na minha primeira faculdade de comunicação, foi um momento bem histórico. Os veteranos fizeram de tudo com a gente, pintaram nossa cara, jogaram café, tivemos que andar na faculdade, cair na lagoa, aquela coisa toda, né? E no final a gente comemorou de ter vivenciado essa experiência juntos. Parecia que tudo ia dar errado e a gente, como grupo, foi evoluindo, construindo as coisas e aprendendo um com o outro. E para mim essa foto é muito especial, porque é sobre isso. Às vezes você está num momento que você acha que está horroroso, mas você está tão feliz que nada disso importa. Eu acho que é muito, muito disso, né? Traz essa alegria de poder, mesmo nos momentos difíceis, você trazer momentos bons. Então é isso, pessoal. Agradeço. Estou aberta a dúvidas. Esses são os meus contatos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Já acabou? Nossa! Uma hora! Nossa! Você falou muito. Eu acho que você falou muito da questão do autoconhecimento, trouxe valores, a questão de saber olhar com emoção, ajustar isso, né? Que legal, que aula incrível. Eu gostei muito. Anotei aqui, fiz algumas anotações aqui. Muito bom, tá? Alguém tem pergunta, gente? Olha, várias experiências, né? Legal. Olha, incrível, incrível. Esse é seu Instagram, né? Seu Instagram Meu tá aí? Instagram
Faria Júlia. Quem quiser seguir, manda mensagem, fique à vontade, tá meu e-mail. Eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer, assim, essa reflexão. Eu acho que o autoconhecimento, né? Eu sou uma fervorosa estudiosa do tema e busco em várias fontes diferentes, porque eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer uma jornada incrível e muitas vezes a gente acaba se limitando pelos nossos medos, as nossas inseguranças. Então, eu acho que tudo passa muito pelo autoconhecimento. A partir do momento que você sabe que você tem essas limitações, você começa a buscar como que eu lido com elas. Não tem nenhuma vergonha de ter limitações, né? Mas você tem que aprender a lidar com elas, você não pode fugir delas, né? Porque enquanto você não aprender a lidar com elas, elas vão ficar, são situações que vão ser repetitivas. Então, e muitas vezes a gente, no serviço, nas amizades, você vai assim, nossa, mas eu já vivi isso, não foi bom. Então, o que você precisa se organizar para que aquela experiência seja melhor? Né? A atual, uma próxima, para que realmente você aprenda a lidar com isso. Por isso que eu trouxe esse fio da meada aí, espero que vocês tenham curtido aí, para mim foi muito legal poder contribuir com vocês. E quem quiser fazer perguntas, alguma coisa, estamos à vontade. Perguntas, turma? Perguntas? Nenhuma, gente? Obrigada. Olha, que legal, que legal. André, Pessoal tá... muito obrigada, viu? Eu gostei bastante da oportunidade, tá, gente? E fiquei muito feliz com o convite. Que legal, Ju. Nossa, incrível, tá? Foi assim, aquele grupo tá fazendo assim muito bom para a gente esse trabalho com produtividade, né? Sim, sim. E eu queria te fazer uma pergunta. Nossa, você faz tanta coisa. Se ainda você sente que é alguma coisa de improdutividade ou você já acabou com essa dúvida, essa pulguinha atrás da orelha que às vezes tem de perfeccionismo? Como é que você lida Olha, com isso? eu acho que o ponto hoje da produtividade me fez refletir de uma forma muito diferente. Sempre trabalhei a produtividade como alta performance, né? Para mim era um conflito avaliar se eu estava sendo produtiva ou se eu estava tendo alta performance. E depois desse curso do Rafa, eu achei muito legal que me fez perceber que a liberdade está muito mais atrelada à produtividade do que eu pensava. Né? Que quanto mais eu me organizo, né? Se eu tenho uma agenda mais clara, não é questão de entregar mais, nem mesmo de entregar melhor, mas você se organizar a ponto de eu tenho horário na minha agenda para ir a um cinema, eu tenho horário na minha agenda para viajar, eu tenho horário na minha agenda para tirar férias. Isso é liberdade. Você consegue se organizar para que você seja produtivo nas coisas que você quer, né? E é ter liberdade. Né? E eu acho que isso, para mim, foi muito legal, porque me deu uma amplitude, né, de alinhar até mesmo os meus valores. Assim, olha, eu gosto muito de ter liberdade. Por exemplo, como eu falei, eu faço muito trabalho voluntário. E, às vezes, eu sou convidada, assim, igual um grupo que eu dei uma palestra para adolescentes numa área de risco sobre oportunidades de uma redação para eles conseguirem participar num processo seletivo como adolescente aprendiz. Né? Um outro grupo que a gente precisa que entregue as sacolas de Natal para aquelas crianças, juntar as sacolas, porque é o único presente que ela vai ter. Eu preciso ter espaço na minha agenda, isso é liberdade. Né? E eu nunca tinha vinculado a liberdade com a produtividade, então eu achei fantástico esse aprendizado novo. Isso mudou a minha perspectiva, me ampliou. Né? E eu fiquei muito feliz. Eu acho que tirou um pouco dessa questão que você falou do perfeccionismo, né? Tô seguindo a agenda à risca. Isso é muito relativo. Né? O que é a sua agenda? 1 milhão de compromissos? Não necessariamente, né? Então, é esse aprendizado, né? Que eu acho que contribui muito. Legal, que legal. Aproveitando esse assunto, o gancho do André, eu venho de uma família, o meu avô trabalhava no sítio e tudo, né? Pessoas muito humildes, vamos dizer assim.
E a minha avó tinha o costume de dizer que ninguém nunca podia estar à toa, a gente sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Sim. Então entra nessa questão de que vale muito mais a gente se planejar, né, e ter os horários determinados para fazer cada coisa e ter tempo livre para descansar, para curtir a família, para ter lazer, do que realmente ter sempre o tempo ocupado, como ela pregava lá 50 anos atrás. Mas é até legal, Bruna, trazer esse exemplo, porque faz muito sentido, né? Porque imagina há 50 anos o que era ter tempo de lazer. Era algo que não fazia sentido, né? Ter tempo para ir no shopping não era sentido. A vida era muito menos complexa nesse sentido de o que você faz no seu dia? Ah, eu acordo, cuido do sítio, cuido dos filhos, vou ter meu momento com meu marido. Se eu estou vamos dizer, de bobeira, é porque eu estou esquecendo alguma atividade, porque é tanta coisa para fazer. Então, é uma outra perspectiva, né? Esse conceito de momento para você não fazer nada é muito complicado. É uma geração que ela foi acostumada e realmente o tempo ele vale muito. Só que fazer nada também vale muito. Descansar também vale muito, né? Hoje em dia vale muito. Eu acredito Então, que ela ensinava isso porque ela tinha 8 filhos. Se ela deixasse todo mundo ficar à toa, ela não teria vida, coitada. Ela passaria fazendo afazeres de casa, lavando roupa, cuidando deles. Então, não, cada um tinha suas obrigações. Um sim, fazia comida, um lavava. São 6 mulheres dos 8 filhos. O homem cuidava das criações. E aí ela foi educando eles dessa forma, cada um tinha sua responsabilidade. Foi a exato, forma também dela ensinar essa questão da responsabilidade para eles. Só que isso veio de geração em geração atrelado, com um peso muito grande. Meu pai hoje tem uma dificuldade enorme de tirar um dia para passear com a gente. Tem dias que eu me vejo, tipo, hoje mesmo, o meu avô era assim. Eu determinei de manhã que eu ia fazer X trabalhos. Chegou agora, eu não consegui terminar, isso me incomoda. Então, isso vem e faz muito mal. não, sim, eu acho que é importante essa reflexão para entender o seguinte: o conceito de liberdade também mudou, né? O que é ter liberdade para sua avó e para o seu pai estava muito mais atrelado a não passar sufoco, fosse de comida, fosse de estrutura familiar. Então, a sua família, ela aprendeu que, como disse anteriormente, né, a liberdade ela vem com responsabilidade, né? Então, eles só virariam homens e mulheres, vamos dizer assim, e não mais crianças, a partir do momento que eles assumissem eles mesmos. Então, ela estava preparando eles para a vida. E hoje é muito difícil desacelerar, né? Porque você está num processo tão intenso, como, por exemplo, seu pai, que para ele eu poderia estar fazendo algum trabalho em vez de estar descansando, né? Então, ressignificar que esse descanso ele também é importante para a manutenção do trabalho. É um outro exercício que você vai ter que organizar com ele para ele visualizar isso. Pai, você precisa descansar também para você trabalhar melhor amanhã. E quando ele enxergar valor nisso, ele vai dar valor a sair mais com vocês, porque isso faz parte também dessa integração familiar. Espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigada. Imagina. Márcia, Oi, boa noite. boa noite. Eu gostaria de saber em quantas horas você fez esses 100 quilômetros e como você se sentiu ao fazer a caminhada de 100 quilômetros. Olha, são muitas horas. Normalmente, a primeira vez que eu fui foi em 2016, eu fui 16, 17, acho que 18, e voltei ano passado, que na pandemia, né, a gente ficou fora, né? Normalmente leva de 6 a 8 horas por dia, né? E eu me senti muito feliz, assim, sabe? A gente chega exausto, né? Dependendo do seu preparo físico, fica melhor ou pior, né? Mas, assim, eu acho que a caminhada do Espaço Anchieta, para mim, ela tem um sabor muito especial. Primeiro que você conversa com muita gente, sabe? A experiência de ver uma caminhada longa, que é um esporte que eu gosto de praticar, ela é totalmente diferente da corrida,
sabe? A corrida é muito individual, é você com você mesmo, no sentido de controle de tempo, controle de respiração, tá? Aquele foco, né? Na caminhada, não. Na caminhada é como se você tivesse uma festa circulante, entendeu? Aí tem pessoas na comunidade que servem lanche, querem conversar com você, entendeu? O pessoal te cumprimenta, você vai descobrindo pessoas do mundo inteiro. Então, assim, é uma vivência, uma imersão muito grande. Então, as pessoas não estão muito preocupadas em terminar rápido, entendeu? Não é aquela assim, olha, 2 horas eu tenho que terminar, que nem a corrida. Não, na caminhada, assim, a gente quer chegar inteiro, porque tem alguns prazos, por exemplo. Nessa caminhada tem que chegar antes das 4 da tarde, senão perde a massagem. E a massagem é fundamental para continuar no próximo dia, né? Então a gente tem esses parâmetros. E aí você vai aprendendo, pô, andar no sol quente, né? Então a gente vai, será que vale a pena parar para almoçar? Será que a gente continua mais um pouco? E aí você vai se desafiando e vai entendendo seus limites, né? Às vezes passa um pouquinho dos limites, para poder ver o que você consegue fazer. E dá uma satisfação muito grande a cada dia que você termina, a cada experiência que você vive. Eu diria que de todas as edições, nunca o dia foi igual, assim, sabe? Além da paisagem ser maravilhosa, você vai conhecendo várias coisas, sabe? Você passa pelo mesmo lugar e vê coisas diferentes. É incrível isso, porque você não estava com a cabeça naquilo, você traz a sua vivência daquele ano, entendeu? A cada ano, por exemplo, eu vou esse ano de novo. Esse ano eu vou fazer essa e vou fazer uma mais desafiadora, vou fazer o Caminho da Fé. Então, eu vou fazer de Paraisópolis até Aparecida, para chegar em Aparecida dia 12. São 5 dias na montanha, assim, sabe? Vai ser mais puxado. Então, eu tenho que fazer um preparo físico diferente, né? E eu já estou super animada. Falei, vai ser o desafio do ano, né? Então, assim, varia muito, né? Você aprende muito. Eu adoro essa conexão com pessoas, assim, sabe? De conversar, de conhecer lugares diferentes. Você vivencia muitas histórias emocionantes. Eu lembro que uma coisa que me marcava muito era o dia que era mais difícil, que eram de 28 quilômetros, eram 20 quilômetros na areia. Areia fofa de praia. Exato. E era o dia que tinha as melhores comidas. Que a comunidade servia pra gente, sabe? E tinha uma senhora que ela me cortou o coração a primeira vez que eu conheci. Ela é muito pobre, mas muito pobre. Mas ela fazia questão de montar uma barraquinha, os biscoitos creme caqui lá dela de 4ª, 5ª divisão, nem sei. Passar a geleiazinha, ela que fazia a geleia, fazia a manteiguinha lá, fazia o leite queimado, que ela sabia que nem todo mundo gostava de café com leite. Então, assim, não tinha como não amar a situação, sabe? Eu nem gostava tanto. O biscoito, eu nem sei assim direito qual era o sabor do biscoito, porque não era um biscoito piraquê, que a gente fica acostumado. Mas era uma sensação tão boa que aquele era o melhor biscoito do dia. Né? De você receber tanto amor. E aí você ia no ano seguinte, eu lembro que 2, 3 anos, foi acho que 3 anos depois, ela falou: olha como está a minha casa, que ela tinha conseguido reformar. Eu sempre conversava com ela, vem ver minha casa. Eu ia lá, nossa, depois eu chorei, assim, sabe? Eu falei, cara, ela conseguiu. Olha, eu consegui não sei o quê, e ela é muito caprichosa, sabe? Senhora mesmo, assim, 70 e poucos anos. E ela toda fofíssima, eu falei, caraca, pô, pra vocês terem uma ideia, nos períodos áureos, assim, chegavam até 7.000 pessoas. Você imagina preparar lanche para 7.000 pessoas. Né? E era assim, ela, sabe? Então é sobre isso. É sobre você se permitir fazer coisas diferentes. Para mim foi ótimo. Gostei bastante. Recomendo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu acho que fechou, hein, galera? Vamos tirar aquela fotinha? Vamos. Você tira a apresentação, por favor, Juju? Claro. Peraí, deixa eu só ver como é que... Tirar a foto. Eu não te achei lá no Instagram, não. Depois eu... Faria Júlia. Depois eu te mando, então. Tá. Deixa eu ver aqui. Michele pode... Michele... Tá faltando Michele Solange, não sei se vai poder. Quem mais? O computador aqui não dá para tirar de todo mundo, não, hein? Será que eu não consigo aparecer?
Ainda falta gente aqui ainda. Ah, não dá. A Neide. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Oi. Gente, boa noite, tá? Gratidão, Ju. Fique com Deus, gente. Que aula incrível, que aula incrível. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi ótimo, tá bom? Boa noite, bons descansos para vocês. Boa noite, obrigada. Tchau.